Do livro A Arte de Curar pelo Espírito, de Joel Goldsmith, parte 4. A linguagem da cura pelo Espírito. De acordo com o caminho da autorrealização, poucas palavras servem de base à arte de curar pelo Espírito. Antes de abordar este assunto, quero dizer brevemente o que se entende por autorrealização. É uma doutrina espiritual baseada em uns poucos princípios que qualquer pessoa pode observar praticamente, independentemente da sua confissão religiosa. O caminho da autorrealização revela a natureza de Deus como sendo o poder infinito, a inteligência e o amor do universo, e revela o ser de cada indivíduo como uno com a natureza e os atributos de Deus. Ser individual esse que se manifesta em inumeráveis formas e espécies. Revela ainda que a natureza e a ideia que temos das desarmonias deste mundo resultam de uma concepção errônea sobre a revelação da divindade do universo. São estes os princípios universais baseados na mensagem do Cristo, quando ensina que o homem pode realizar a sua unidade com Deus mediante um contato consciente com Deus, e que o homem, assim realizado em Deus, pode trazer ao mundo harmonia, paz e integridade. A primeira e mais importante palavra neste processo de cura pelo Espírito é o pequeno vocábulo como, cuja compreensão exclui para sempre o conceito de dualidade. O Deus universal se revela como ser individual. Se isto é verdade, então não há Deus e o homem. Não há Deus mais tu. Por isto, não pode haver pessoa que se possa dirigir a Deus com alguma necessidade. Durante os anos em que eu dedicava o meu tempo exclusivamente à terapêutica espiritual, aprendi a não considerar os meus pacientes como seres humanos, nem me dirigia a Deus para que eles recuperassem saúde. Eu via Deus em cada pessoa que me visitava. Eu via Deus como esse ser individual. E esta verdade criava harmonia. Esta verdade revelava a divindade do ser humano e do corpo deles. E esta revelação se tornou a pedra fundamental do edifício da autorrealização. Há somente Deus que manifesta a sua infinita essência e sua natureza espiritual como teu ser, como meu ser. Eu e o Pai somos um, não dois. Nesta unidade és tu tudo que Deus é. Se compreenderes a ideia como que Deus se manifesta como teu ser individual, como meu ser individual, então compreenderás que tudo que Deus é, tu também és. Meu filho, tu estás sempre comigo, e tudo que é meu é teu. Eu sou co-herdeiro com o Cristo de todos os tesouros do reino de Deus. Nada posso fazer de mim mesmo, mas, em virtude da minha unidade com o Pai, eu sou tudo que Deus é. Onde quer que eu esteja, está o Pai dentro de mim. Por isto, onde quer que eu esteja, o Pai age dentro de mim. Deus, que aparece como ser individual, Deus, que se mostra como sendo tu, como eu, é este o caminho da autorrealização. É este o segredo da cura pelo Espírito. Esse tu ou eu não é um reflexo ou uma ideia separada ou algo que fosse menos que Deus. Esse tu ou eu é Deus mesmo, feito manifesto. Deus Pai, que aqui na Terra aparece como um ser individual. Unidade. É este o mistério. Depois de assimilares essa verdade, depois de viveres nela e a praticares, considerando cada homem, cada mulher, cada criança, cada planta e cada ser individual no mundo à luz do conhecimento, isto não é o que parece ser. Isto é Deus, que se manifesta como. Então desenvolverás aquela consciência curativa que nunca enxerga o homem na sua humanidade, mas que logo entra em contato com a consciência espiritual dele. Acostumar-te-ás a não ver o homem segundo a sua aparência, mas o verás através dos seus olhos, para além dos seus olhos, na certeza de que lá está o Cristo de Deus. Fazendo isto, aprendes a prescindir da aparência externa e, em lugar de tentares curar alguém, ou restabelecer alguém, ou melhorar alguém, te tornarás verdadeiramente uma testemunha da sua natureza crística, da sua essencial identidade com Cristo. Outra palavra, não menos importante que o como,
é o verbo é. Se é verdade que Deus se revela como o ser individual de cada criatura, então a harmonia é a verdade sobre cada indivíduo. E com isto, a palavra é se torna a palavra mestra na oração e no processo curativo. Então desistimos de querer curar alguém, desistimos de querer melhorar ou enriquecer alguém. Então vivemos constantemente na harmonia da consciência do é, ou do eu sou. Se Deus é o teu ser, então Deus é a tua harmonia. Se tudo que o Pai tem é teu, então tu estás agora mesmo na plenitude e perfeição de Deus. Se Deus é a atividade do teu ser, então é a harmonia a lei do teu ser. Se deixares de viver no passado ou no futuro, então vives na consciência do permanente é, do eterno eu sou. Mesmo quando encontras um bêbado, um doente ou um moribundo, não prestarás atenção à aparência externa, mas dirás a ti mesmo, ele é. A consequência do como é necessariamente o é. É isto compreensível ou não? Se Deus se manifesta como o teu tu, portanto, é a harmonia a tua verdade. A mais poderosa expressão no vocabulário da oração é a palavrinha é. A harmonia é. Deus é. A alegria é. A paz é. A abundância é. A onipresença é. Será que pode haver algo de curar, algo que mudar, algo que renovar ou algo que aniquilar na presença da onipresença? Percebes os fenômenos externos, as aparências dos sentidos, mas não te deixarás desorientar por elas. Podem os olhos ser testemunhas da doença de alguém, testemunhas da pobreza ou da culpa de alguém, mas o Espírito te diz: não. Isto é Deus em sua manifestação. Isto é uma individuação de Deus, e por isto a harmonia é a verdade, independentemente do que meus olhos veem ou meus ouvidos ouvem. A cura espiritual supõe uma consciência altamente desenvolvida. É uma consciência capaz de penetrar as aparências e enxergar para além. É uma visão de dentro que nos dá a certeza desta verdade, mesmo quando os nossos olhos enxergam um ladrão ou um moribundo. Ninguém pode ser curador espiritual eficiente se não possuir a certeza. Este é meu filho amado, no qual me comprazo. É sem importância o testemunho dos sentidos externos. Algo no teu interior deve cantar, e o cântico que teu interior canta deve dizer: este é meu filho amado, no qual me comprazo. O eu, no meu interior, é poderoso. Palavras não resolvem esse problema. Deve ser uma convicção interna, e esta só se adquire por meio de exercícios, pela compreensão e pela prática, sem falar da graça de Deus que reside no teu íntimo. Se fores capaz de ficar sentado à cabeceira de um doente moribundo sem um vestígio de temor, porque uma voz canta no teu interior: este é meu filho amado, eu sou onipotente no meu interior, jamais te abandonarei nem te esquecerei. Então, és um curador pelo Espírito. Isto supõe uma evolução que só se alcança por exercícios, até que desponte o dia em que esta voz fala de dentro. Ou alguém recebe esta consciência pela graça de Deus como um presente. Entretanto, é difícil alcançar esta convicção se não forem clarificadas certas circunstâncias que fazem parte da cura espiritual. Uma das mais importantes é a função da mente humana. Antigamente, nos primórdios das assim chamadas curas metafísicas, ensinava-se que o corpo estava sujeito à mente. Era uma ideia nova, tão provocante que o homem moderno começou a treinar nesse sentido, controlando o corpo pela mente. Breve foi o tempo dos sucessos, e ainda em nossos dias alguns principiantes colhem certos resultados com este método. O que há de ilusório nesta praxe é que os seus adeptos se esquecem de que por detrás do pensamento está um pensador, e que esse pensador não é nenhuma pessoa. O pensador é Deus. O Deus no homem, a alma humana. A mente humana é apenas um instrumento de percepção. Podemos sim
perceber a verdade com a mente, mas a mente não é criadora. O próprio inventor não aure a sua invenção de dentro da sua mente. Ele percebe a existência de certas leis naturais que sempre existiram. Descobre como essas leis harmonizam-se entre si e como devem ser aplicadas. O reto uso da mente como instrumento de percepção faz dela não somente um poderoso instrumento, mas a sua faculdade cresce com o uso e faz eclodir novas forças. Sabendo que a mente é um instrumento, devemos saber também de quem ela é instrumento, porque todo instrumento deve ser conduzido e controlado por alguém. Infelizmente, a maior parte dos homens não descobriu ainda aquele centro interior capaz de dirigir eficazmente o intelecto humano. Adeptos das ciências mentais, quando tentam dominar a mente pela força da vontade ou pela modificação de pensamentos, chegam geralmente à experiência de que a mente humana não se deixa dominar pelo homem. E a disposição desses estudiosos acaba por ser pior no fim do que era no princípio, revelando-se em estados de esgotamento nervoso. A mente humana é um instrumento de algo que está acima dela. Esse algo é o verdadeiro eu do homem, a tua autêntica identidade. Se esse teu eu interno guiar e controlar a tua mente, então encontrarás a paz, uma paz perfeita que transcende o entendimento humano. Certas fotografias de Thomas Edison nos dão ideia de uso correto da inteligência. Estes retratos mostram o grande inventor quase sempre com a mão junto ao ouvido, em uma atitude de intensa auscultação. Os seus colaboradores sabiam contar numerosas histórias sobre isto. Edison lhes distribuía os trabalhos de pesquisa, e cada um elaborava aquilo de que era capaz. E no fim apelavam para a sabedoria do mestre. A mão do inventor ia imediatamente ao ouvido. Edison escutava uma voz inaudível e depois dava as suas instruções para o próximo passo. Nesta altura, quero frisar a diferença entre duas atitudes. Uns tentam servir-se da mente como de uma força criadora, outros servem-se dela como de um simples instrumento de percepção. Se eu trabalhasse no plano puramente mental dos pensamentos, fecharia os olhos e repetiria incessantemente a mim mesmo: teu corpo está sadio. Teu corpo funciona normalmente. Teu corpo reage a essa verdade, que me é consciente. E, provavelmente, o resultado deste exercício mental seria um certo alívio benéfico do mal. Com efeito, nos primeiros tempos dessas terapias metafísicas, houve uma onda de resultados admiráveis. Na realidade, porém, os curadores não haviam atingido a verdade plena, quando cuidavam que a mente pudesse curar o corpo humano, próprio ou alheio. Era uma das etapas intermediárias, certamente superior àquele outro estágio em que o homem considerava o corpo material como fonte e origem da vida. Do ponto de vista da cura espiritual e da vida espiritual, o processo é bem diferente. Das alturas dessa perspectiva, é Deus a alma, a vida e lei única de todos os seres. A mente humana é o instrumento e o corpo é a sua forma manifestativa externa. Quem trabalha neste plano e recebe o grito de socorro de um doente, fecha os olhos e não pensa pensamento algum. Não reflete o que o doente deva comer ou beber, ou como deveria ser a sua saúde. O curador espiritual senta-se tranquilamente na consciência de que a sua mente é um vaso receptivo. Receptivo para receber o quê? Para receber em si aquela voz suave e silenciosa, que se chama Deus, e que é a alma dentro do homem. Não discorre sobre coisa alguma, assume simplesmente uma atitude de auscultação. Então se fará ouvir aquela voz suave e silenciosa, e a terra degela. De dentro desse silêncio em que tu te fizeste quase um vácuo auscultativo, sempre vigilante, nunca dormente, nunca fatigado, nunca hesitante, sempre consciente e ativo, na expectativa da visita do Cristo. De dentro deste grande silêncio, de dentro deste infinito que é Deus, das profundezas da tua alma, o Deus em ti
se fará ouvir uma voz ou surgirá um sentimento, uma vibração, uma libertação, uma certeza, indiferente o nome que lhe des. E lá se foi a ilusão e nasceu a verdade. Não importa a natureza do problema, quer seja de caráter físico, mental, moral ou financeiro, ou se trate de harmonizar relações sociais, não faz diferença alguma, pois não é a tua sapiência que vai tratar do assunto. Tu não aures daquilo que aprendeste durante os anos da tua peregrinação terrestre. Mantens uma atitude completamente receptiva para aquilo que te criou no princípio e que sabe da situação de cada indivíduo. E se tu permitires que esse poder se manifeste, estarás lá onde deves estar, sob a jurisdição de teu Pai Celeste, sob o domínio desse alguém que sabe das tuas necessidades antes que tu mesmo as conheças, desse alguém que se compraz em dar-te o reino. Faça da tua mente um simples instrumento de percepção, em vez de investires com a tua cabeça contra a muralha de um problema aparentemente insolúvel, em vez de te preocupares com o pensamento qual seja o próximo passo a dar, amanhã, depois de amanhã, habitua-te a escutar, servindo-te da mente como de um canal para receber as águas vivas da fonte. Permita que Deus encha a tua mente. Seja uma testemunha do Espírito Divino, que move, anima e penetra tanto a mente como o corpo. Percebe, através da tua mente, a verdade de Deus, e essa verdade realizará a obra. Não tu, nem os teus pensamentos. Não é a atividade da tua mente que libertará alguém. É a atuação da verdade que, através do canal da tua mente, libertará alguém dos seus males. Talvez já notaste que, quando um nadador tenta manter o corpo na superfície da água, quanto mais agita os membros, vai afundando. O que ele deve fazer é manter-se em estado de calma, relaxado, movendo vagarosamente pernas e braços e deslizando suavemente pela água. É esta a atitude do curador espiritual, uma calma e tranquila receptividade. A cura pelo espírito é algo maravilhoso, quando se nos torna tão natural como o nadar ou como o respirar. Se não for isto, pode ser mais fatigante que o mais duro trabalho diário. O curador espiritual, quando está alicerçado na verdade divina, mantém-se livremente suspenso em Deus e permite que o Espírito de Deus flua através dele. Deixa jorrar a verdade e a verdade o libertará, seja a ele mesmo, seja o seu paciente. Isto é obra da verdade, nunca do homem. É esta a atitude realmente humilde que repousa no Espírito. Eu, de mim mesmo, nada posso fazer, mesmo que o tentasse. Flutuando livremente na atmosfera da verdade, será a obra realizada pela verdade. Ao nadares, deixa que as águas suspendam o teu corpo. Ao curares, deixa que o Espírito de Deus realize a cura. Não tentes influenciar a verdade com a tua mente. A verdade é infinita, o teu intelecto é finito. Não procures modificar a verdade infinita até que caiba dentro do recipiente da tua mente finita. A inteligência e o corpo nos foram dados como instrumentos a nosso serviço. Não somos daqueles que negam a existência do corpo ou tentam libertar-se dele, assim como não tentamos extinguir a mente ou excluí-la da nossa vida. O corpo nos foi dado para que pudéssemos entrar em contato com esse mundo material. O corpo, com seus órgãos e suas faculdades, é um instrumento a serviço do nosso todo, admiravelmente sintonizado para essa tarefa. É um instrumento de Deus para manifestar a sua glória. O verdadeiro uso do corpo consiste em que o ponhamos a serviço de Deus e o deixemos guiar e controlar por Ele. E isto nos leva àquele estado de leveza em que o império repousa sobre os ombros do Senhor. Não há nenhum caminho capaz de promover, por meio de pensamentos ou preocupações, o processo da alimentação, digestão ou eliminação. A mente não nos foi dada para esse fim. A mente é um intermediário pelo qual percebemos a verdade, e essa verdade rege todo órgão de toda função do nosso corpo. A verdade fortalece os nossos músculos.
A verdade nos dá a possibilidade de sabermos tudo o que for necessário. Toda e qualquer palavra da verdade que o teu consciente receber se tornará uma parte integrante da tua mente e do teu corpo. Não és tu que dominas o teu corpo, não és tu que dás ordens à tua mente, mas é a atuação da verdade em tua consciência, atuação essa que se serve naturalmente do teu intelecto, que o conserva puro e claro, ativo, vivo e harmonioso. E o intelecto, por sua vez, orienta o teu corpo, dá-lhe ordens e o domina. A atuação da verdade funciona como estímulo que purifica tanto a mente como o corpo. Há em ti um único centro, e neste centro se acha armazenado todo o teu patrimônio espiritual: imortalidade, eternidade, vida, amor, lar, infinita plenitude. Este centro não se encontra em teu corpo, e é tempo perdido procurá-lo ali. Esse centro é o teu consciente, e esse consciente não está no teu corpo. O teu corpo está nesse consciente que é ilimitado. E é por isso que podes, após pesquisas e exercícios, fechar os olhos e saborear a paz e achar-te dentro ou fora do teu corpo, ou onde quiseres estar. Então, serás capaz de aurir, de dentro do ilimitado tesouro da tua consciência, tudo que houveres mister para a tua evolução, hoje, amanhã, até o fim do mundo e para além deles, através de toda a imensidade. Muitos dos curadores metafísicos acham difícil a terapia de sofrimentos físicos por meios espirituais, porque lhe falta a compreensão da verdadeira natureza do corpo. Esta incompreensão nasce de uma ideia inexata da palavra matéria. Desde o início, andaram os adeptos da doutrina metafísica desorientados por esse conceito. A maior parte dos que usam conscientemente o vocábulo matéria ignoram totalmente o seu verdadeiro sentido. Ouviram que a matéria é irreal, uma simples ilusão dos sentidos e que é inanimada. E, em se tratando da matéria do corpo, negam a realidade e a existência do corpo, procurando deste modo superá-lo e aboli-lo. Como poderia a matéria ser irreal se ela é indestrutível? A ciência provou que a matéria é uma substância indestrutível. Ela pode, sim, mudar a sua forma e assumir outra, mas não pode ser aniquilada. Ela pode ser dissolvida em moléculas ou átomos. E o que resta? Resta energia. A matéria não deixou de existir em consequência desta redução ao seu constitutivo básico, mudou apenas de forma. Não há nenhuma possibilidade de aniquilar a matéria, porque ela é indestrutível. Na realidade, a substância da matéria é espírito. Matéria é espírito tornado visível. Espírito tornado visível em forma de matéria. A água, por exemplo, pode transformar-se em vapor, mas este processo nada destrói, e seu peso é conservado em qualquer forma. Um copo de vidro pode ser reduzido a pó de vidro e desaparecer da vista, mas os seus componentes continuam indestrutíveis. E no laboratório se pode provar que continuam a existir e que têm o seu peso. Mas perguntarás, se a matéria é indestrutível, como surgiu a crença de que ela seja irreal? Mera ilusão dos sentidos? A mais antiga crença de que a matéria seja irreal e que os objetos que vemos, ouvimos, tangemos, cheiramos e saboreamos sejam ilusórios é atribuída a Gautama Siddhartha, mais tarde chamado o Buda, o Iluminado. Sobre esta base, realizavam ele e seus discípulos curas maravilhosas. Os seus discípulos posteriores, porém, descompreenderam a palavra Maya, ou ilusão, e a interpretaram como algo alheio ao seu próprio ser, como algo externo. Quando, no século passado, o mundo recebeu pela primeira vez a doutrina metafísica, afirmaram seus adeptos que os nossos sentidos estavam sujeitos à ilusão. Em vez de afirmarem esta doutrina, começaram os assim chamados metafísicos a ensinar, infelizmente, que tudo que há no mundo é ilusão, inclusive o corpo. Mas este mundo não é uma ilusão. Ilusão é a ideia que nós formamos do mundo. A cura espiritual baseia-se na afirmação de que pecado, doença e morte
não têm realidade em si mesmos, mas que consistem somente na opinião ilusória da nossa parte. Entretanto, a matéria não é irreal. O nosso corpo não é irreal. Este mundo não é irreal. Este mundo é belo, imortal, eterno. Este mundo não será jamais dissolvido em nada, mas os nossos conceitos sobre este mundo sofrerão modificações, bem como se modificará a ideia que temos do corpo. Todo adulto admitirá que ultrapassou a ideia do seu corpo de criança e aceitou a ideia do seu corpo de adolescente, e ultrapassou também o conceito sobre este, quando se desenvolveu em homem maduro. Na medida que progredir no caminho da compreensão espiritual, aceitará uma ideia espiritual do corpo, mas não possuirá um corpo mais espiritual do que esse que já possui agora. Provavelmente, haverá quem zombe dos metafísicos e dos místicos por causa do uso de palavras como real e irreal, realidade e irrealidade. Os metafísicos são muitas vezes ridicularizados por causa de expressões como isto é irreal. Dois carros colidem na estrada e se desfazem em fragmentos. Aparece o metafísico e afirma: isto é irreal. Nada aconteceu, pura ilusão. Poderemos levar a mal o mundo quando se ri de semelhante linguagem? O mundo não compreende o sentido da palavra irreal. E o pior é que nem o próprio metafísico, que tais palavras emprega, sabe o que elas querem dizer. Em nossos livros sobre autorrealização, entendemos por real ou realidade somente aquilo que é espiritual, eterno, imortal, infinito, real. Realidade somente é aquilo que é Deus. E neste sentido, é evidente que não podemos ver, ouvir, tanger, cheirar ou saborear a realidade. Por outro lado, os termos irreal e realidade se referem a tudo que não é permanente, seja agradável ou desagradável à nossa percepção. E neste particular, costuma o metafísico cometer o seu grande erro. Quando vê uma pessoa sadia ou alguém que considera como bom ou moral, diz geralmente dessa situação que ela é real, mas se encontra um doente ou um pecador, diz que isto é irreal. Entretanto, essa interpretação é inaceitável à luz de uma compreensão filosófica. Real é somente aquilo que é do espírito, de Deus, da alma. Só a alma é capaz de perceber o real. O que não é perceptível pela faculdade interna da alma não é real. A isto se refere Jesus quando diz: vós tendes olhos e não vedes, tendes ouvidos e não ouvis. Quando falamos de pecado e doença como sendo irreais, não queremos negar a sua existência objetiva. Enganamos a nós mesmos quando afirmamos que essas coisas não existem. Mas como desde a nossa infância nos foi impingido que o mundo material é real e que o nosso corpo material é real, para nós também existem as doenças. Quando afirmamos que doença, pecado e morte são irreais, não queremos com isto afirmar que essas coisas não existem. Negamos apenas a sua existência como parte integrante de Deus e como pertencentes à realidade divina. No âmbito do real, no reino de Deus, as desarmonias que os sentidos percebem não têm existência, realidade. Mas isto não elimina o fato de que temos de sofrer sob o impacto dessas desarmonias. A sua irrealidade e inexistência, da parte da realidade divina, não diminui nem elimina as nossas dores, as nossas necessidades, as nossas deficiências, porque, em virtude da nossa percepção sensorial, sofremos com esses fenômenos. No princípio de toda a sabedoria está o conhecimento de que essas coisas não necessitam de existir. A libertação destas desarmonias não é alcançada pelo fato de recorrermos a Deus por socorro, mas sim pelo fato de descobrirmos o Deus verdadeiro, de subirmos até aquelas alturas da vida onde há somente Deus. Não há tal coisa como libertação de desarmonias, libertação de pecados, libertação de desejos impuros. Não há libertação de pobreza. Há somente liberdade. A liberdade em Deus. A liberdade no Espírito. O Deus, liberdade. Quem descobre o Deus, liberdade, não necessita de libertar-se de coisa alguma, porque na liberdade não há escravidão. Se te encheres plenamente com o Espírito,
verás que a lei espiritual te encherá com todas as coisas de que necessitas, e assim se realiza também a cura do corpo. Não porque Deus pense em palavras ou conceitos de um corpo doente, nem sequer de um corpo fisicamente sadio, mas porque tu, superando o conceito do material pela realização do espiritual, a tua consciência se transformou e realizou harmonia, em uma linguagem e em uma forma que te são compreensíveis. Não usemos jamais expressões como estas: é irreal, não é verdade, não aconteceu, antes de compreendermos que aquilo de que falamos só é irreal, não verdadeiro e inexistente na zona do reino espiritual. Somente à luz dessa compreensão, podemos afirmar que doença, pecado, pobreza, deficiência são irreais e não participam da verdadeira realidade. O Divino Mestre via a irrealidade do poder maligno, quando respondeu à ameaça de Pilatos: não sabes que eu tenho o poder de crucificar-te e o poder de soltar-te? Na frase, não terias poder algum se não te fora dado do alto, Jesus admitia o poder temporal de Pilatos, mas em virtude da sua consciência crística, que vivia na realidade, sabia também que nenhum poder temporal tinha poder sobre a sua consciência espiritual. Do mesmo modo, curou a orelha do soldado decepada por Pedro e não opôs resistência à violência física. Também na cruz, proferiu as palavras: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Ele enxergava para além desses atos humanos e sabia que não eram reais, isto é, que não participavam da realidade permanente, eterna, imortal. Foi também em virtude dessa faculdade de discriminação espiritual que ele foi capaz de sair vivo do sepulcro. À luz da sua consciência espiritual, não havia poder algum na crucificação. Esta mesma consciência espiritual, iluminada, essa mesma consciência crística, está presente aqui e agora, através dos séculos e milênios. E é esta mesma consciência crística que dá aos curadores espirituais dos nossos dias a possibilidade de curar doentes e libertar os pecadores. É a convicção de que as formas do mal são irreais, não participantes da harmonia do reino de Deus, e que essas formas do mal são inconsistentes em face da permanente realidade de Deus. Homem, cultua a Deus na firme convicção de que o reino espiritual é íntegro e invulnerável, e que nenhuma doença, nenhum pecado, nenhuma pobreza, nenhuma deficiência faz parte do reino de Deus, que em nada há substância permanente, que em nenhum desses males reside uma lei, uma legalidade real e duradoura. Depois de firmarmos esta convicção em nosso interior, passemos a considerar mais algumas expressões usadas no mistério da terapia espiritual. Por via de regra, não falamos de uma enfermidade como sendo doença, mas sim um aspecto, uma aparência. Assim, por exemplo, designamos a tuberculose, o câncer, a paralisia como aspectos ou fenômenos. Perguntará o ouvinte se faz alguma diferença usar esta ou aquela palavra. Faz sim, uma vez que a terapia espiritual representa a atuação da consciência, e enquanto as sutis particularidades do processo curativo não estiverem claramente apreendidas, não pode a verdade exercer a sua atuação no consciente do curador, produzindo a cura. Tomemos um exemplo. Alguém viaja pelo deserto. De repente, como acontece não raro, vê o caminho todo coberto de água. Automaticamente para o carro, pois não pode atravessar um lago de automóvel. Provavelmente, o primeiro pensamento será este: e agora, que fazer? Como atravessar a água? Como remover da estrada essa água? O viajante olha em redor, mas não há possibilidade de socorro. Olha novamente para a estrada mais atentamente e verifica que não existe água nenhuma. O que ele vira era uma dessas miragens do deserto, uma fantástica fada morgana, reflexo aéreo de algum lago longínquo. Sorrindo da sua ilusão, põe em movimento o carro e prossegue viagem. Enquanto o homem via a água no caminho, esperava inutilmente que a água fosse removida. Mas, no momento em que reconhece que o fenômeno não passa de uma simples ilusão, nada mais o impede de prosseguir. É exatamente isto que se dá no campo da cura espiritual. Enquanto nos ocupamos com câncer, tuberculose, paralisia, tumor, resfriado, gripe, etc.,
Estamos em um beco sem saída. Que fazer contra esses males? Como libertar-nos deles? Será que temos o poder de os eliminar? Ou haverá algum Deus que os possa remover? Milhares de orações sobem a Deus pedindo-lhe que cure os nossos males, que modifique as circunstâncias ingratas, mas é inútil. Deste modo, nada acontecerá. Mas, então, o que fazer? Aqui está o X da questão. Enquanto a doença permanecer em nossa consciência como doença, nada poderá ser feito contra ela. Mas, se uma consciência mais iluminada nos fizer ver que não se trata de uma doença, mas sim de uma ilusão ou miragem criada por nós, então foi dado o primeiro passo para a cura. Na realidade, é fácil o processo curativo, seja qual for a doença, contanto que o mal, doença ou pecado, seja reconhecido na consciência como inexistente no plano da realidade divina, mas apenas existente no plano do nosso ego humano. Enquanto uma doença for realidade para ti, enquanto crês que a febre tem que seguir o seu curso, enquanto tentas reduzi-la com certos expedientes, enquanto tentas reprimir um tumor, enquanto acreditas que uma doença deva necessariamente percorrer este ou aquele processo, estás fora da terapia espiritual, embora a tua mente esteja desempenhando o seu papel. Cura espiritual total consiste em não reconhecer a realidade de uma situação negativa. Eu, tu ou outro homem qualquer que queira curar pelo Espírito deve criar em si um estado de consciência em que Deus e as obras de Deus, o Verbo de Deus, o universo de Deus, o homem de Deus, sejam tão intensamente reais que nenhum contrário, nenhum negativo, nenhum mal, nenhuma doença possam coexistir com esse Deus do universo ou esse universo de Deus. A eficiência do processo curativo baseia-se, sobretudo, na realidade de Deus e na realidade da sua criação. Quer ela se manifeste como homem, como corpo ou como universo. E, em segundo lugar, se baseia no reconhecimento da não realidade de tudo aquilo que nos parece em forma de doentes ou pecadores, de enfermidades ou de circunstâncias indesejáveis. Importa que compreendamos o sentido correto das expressões real e irreal, a sua significação em sentido espiritual. Com outras palavras, tudo o que podemos perceber com os sentidos físicos não passa de uma ilusória miragem no deserto, porque a mente, servindo-se desse material dos sentidos, o interpreta erradamente. Discernindo essa miragem, a doença cede lugar à saúde. Mais ainda, quando o homem começa a compreender espiritualmente todas as coisas que o cercam, flores, nuvens, estrelas, o nascer e o pôr do sol, tudo começa a aparecer de modo diferente, ultrapassando a capacidade da mente humana. Para além do invólucro visível dessas coisas se revela algo mais, algo que nem os sentidos percebem nem a mente o concebe. Quando percebemos coisas pelo poder espiritual, descobrimos o homem verdadeiro, assim como Deus o criou, segundo a sua imagem e semelhança. E é precisamente esta faculdade de conhecer a realidade que realiza a cura pelo Espírito.